Eles desapareceram sem deixar rastros, assassinos que nunca foram identificados, vítimas que clamam por justiça, pistas que se perderam no tempo. No mundo real, nem todo mistério é resolvido. E é por isso que você está aqui. Seja bem-vindo ao Crime Sem Rosto, um canal onde a verdade é uma névoa e cada episódio é uma tentativa de atravessá-la. Aqui você vai conhecer os casos mais perturbadores e inexplicáveis da história criminal, com uma narrativa imersiva, rica em detalhes e reviravoltas. E atenção, nada aqui é inventado. Tudo o que você vai ouvir é baseado em fatos reais, arquivos, testemunhos, evidências esquecidas. A cada semana um novo caso, uma nova dúvida e talvez uma nova pista. Então, prepare-se para mergulhar no lado mais obscuro da justiça, onde os rostos somem, mas os ecos do crime ainda sussurram. Se você é movido por mistério, verdade e investigação, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal. Na noite de 31 de março de 2006, um estudante de medicina chamado Brian Shaffer decidiu sair para se divertir com amigos em Columbus, Ohio. Ele era conhecido como um jovem simpático, dedicado e com muitos planos para o futuro. Seu objetivo naquela noite era celebrar o início das férias de primavera. Depois de um jantar com o pai, Randy, Brian encontrou o amigo William Clint Florence e ambos seguiram para o bar Ugly Tuna Saloon, localizado na movimentada região universitária. Até aí tudo parecia ser apenas uma noite comum de diversão. No bar, Brian e Clint beberam, conversaram e depois encontraram Meredith, amiga de Clint. As câmeras de segurança do local mostram Brian chegando ao estabelecimento por volta das 21 horas. Mais tarde, perto da 1h50 da manhã, as imagens revelam Brian conversando com duas jovens na entrada do bar. Em seguida, ele é visto voltando em direção ao interior, mas nunca mais foi registrado saindo do local. Esse detalhe se tornaria o centro de um mistério que intriga investigadores, familiares e curiosos até hoje. Quando o bar fechou, Clint e Meredith procuraram por Brian, mas não o encontraram. Imaginando que ele já tivesse ido para casa, seguiram seus caminhos. No entanto, na manhã seguinte, a namorada de Brian, Alexis Wagoner, percebeu que ele não atendia ligações nem mensagens. Preocupada, entrou em contato com os amigos e familiares, mas ninguém sabia de seu paradeiro. No domingo, quando Brian não apareceu para um voo que havia planejado com Alexis para Miami, o alarme soou de vez. Algo muito errado havia acontecido. A polícia iniciou imediatamente as buscas. As câmeras de segurança foram revisadas inúmeras vezes. O ponto mais intrigante era que não havia registro de Brian deixando o bar, embora houvesse apenas duas saídas, a principal constantemente monitorada e uma saída de serviço que dava para uma área em obras. Se tivesse saído por ali, as câmeras de segurança vizinhas provavelmente o teriam registrado, mas isso nunca aconteceu. Era como se Brian tivesse desaparecido dentro do bar, sem deixar rastro. Investigadores interrogaram funcionários e frequentadores da noite. Muitos afirmaram não ter visto nada fora do normal. A teoria de que Brian poderia ter saído disfarçado também foi levantada, mas parecia improvável, já que ele foi filmado claramente dentro do bar pouco antes de desaparecer. Além disso, ele havia deixado o carro estacionado, o apartamento organizado e não levou carteira de identidade falsa ou passaporte. A polícia chegou até a usar cães farejadores, mas o cheiro dele se perdia na entrada do bar, reforçando o mistério. Enquanto isso, Alexis, devastada, continuava ligando para o celular de Brian diariamente. Em uma ocasião, semanas após o desaparecimento, o telefone chegou a dar sinal e até tocou algumas vezes antes de cair na caixa postal. Esse detalhe trouxe uma ponta de esperança à família, mas a operadora de telefonia explicou que provavelmente se tratava de um fenômeno técnico e não de atividade real do aparelho. Mesmo assim, para os que amavam Brian, era como se houvesse ainda uma possibilidade dele estar vivo. O caso ganhou repercussão nacional nos Estados Unidos, atraindo a atenção da mídia. Programas de televisão e jornais acompanharam cada passo da investigação. Diversas teorias surgiram: sequestro, acidente, fuga planejada e até envolvimento em crimes. Algumas pessoas acreditavam que Brian poderia ter decidido desaparecer por vontade própria, ainda abalado pela morte recente de sua mãe, que havia falecido meses antes de câncer. Outros acreditavam que algo sombrio havia acontecido dentro do bar, encoberto por alguém que sabia mais do que dizia.
A polícia também analisou a vida pessoal de Brian. Ele era um aluno brilhante de medicina, com grandes perspectivas de carreira, estava em um relacionamento sério com Alexis e havia até considerado pedi-la em casamento durante a viagem para Miami. Ao mesmo tempo, a dor da perda da mãe o deixava fragilizado. Alguns amigos disseram que ele pensava em mudanças profundas na vida. Isso alimentou a teoria de que poderia ter saído voluntariamente, mas o fato de nunca mais ter dado notícias enfraquece essa hipótese. O pai de Brian, Randy Sheffer, tornou-se uma figura incansável na busca pelo filho. Ele organizava vigílias, fazia apelos à imprensa e mantinha contato constante com a polícia. Infelizmente, anos depois, em 2008, Randy morreu tragicamente quando uma árvore caiu sobre ele durante uma tempestade. A perda devastou ainda mais a família, que nunca conseguiu respostas sobre o paradeiro de Brian. Amigos próximos relatam que Randy morreu acreditando que o filho ainda estava vivo em algum lugar. Um detalhe curioso é que, em fóruns da internet, começaram a surgir boatos e supostas pistas. Em 2019, uma foto de um homem em Tijuana, no México, circulou como sendo Brian, mas a polícia rapidamente desmentiu após uma análise forense. Ainda assim, a possibilidade de ele ter fugido para outro país permanece viva para alguns. Até hoje não há qualquer registro bancário, médico ou oficial em nome de Brian que possa indicar que ele continua vivo. É como se tivesse se dissolvido no ar. A investigação também teve momentos de tensão entre a polícia e Clint, o amigo que estava com Brian naquela noite. Clint se recusou a passar por um teste de polígrafo, o que levantou suspeitas. Seu advogado afirmou que ele já havia respondido todas as perguntas necessárias e que não havia motivo para novos interrogatórios. Essa atitude dividiu opiniões. Alguns acreditam que era apenas uma decisão legal estratégica, enquanto outros desconfiam que Clint saiba mais do que revela. Outro mistério foi a falta de evidências físicas. Nenhum pertence de Brian foi encontrado, nem mesmo sinais de briga, sangue ou roupas abandonadas. Para a polícia, isso reforça duas hipóteses principais. Ele saiu por uma rota não monitorada e desapareceu por conta própria, ou foi vítima de algo criminoso dentro do bar, mas com total encobrimento. Ambas as hipóteses, porém, têm falhas difíceis de explicar. Até hoje, investigadores classificam o caso como um dos mais enigmáticos da história recente. Ao longo dos anos, programas especializados em crimes não resolvidos revisitaram a história de Brian Sheffer. Detetives aposentados, jornalistas investigativos e até médiums se interessaram pelo caso. Alguns defendem que o bar, por estar em uma área de obras, poderia ter dado brechas para saídas não monitoradas que nunca foram consideradas. Outros acreditam que a resposta está em segredos guardados por testemunhas daquela noite. No entanto, sem novas evidências, tudo continua no campo da especulação. Para Alexis, que durante anos manteve esperança de rever Brian, o desaparecimento é uma ferida aberta. Ela chegou a ligar constantemente para a caixa postal do celular dele, apenas para ouvir sua voz gravada. Com o tempo, reconstruiu sua vida, mas declarou em entrevistas que nunca se esquecerá de Brian. Amigos próximos também relatam que sua ausência deixou um vazio permanente no grupo. Ele não era apenas um estudante, mas alguém carismático e querido que sonhava em ser médico. O caso de Brian Sheffer permanece como uma das maiores incógnitas criminais dos Estados Unidos. Um homem jovem, saudável, filmado entrando em um bar, mas nunca saindo, desapareceu sem deixar pistas. Para muitos, isso é um enigma quase impossível. Como alguém pode desaparecer em plena era das câmeras de segurança? A resposta, até hoje, ninguém conseguiu dar. Resta apenas a lembrança de Brian e a esperança de que, em algum momento, a verdade venha à tona e traga paz àqueles que ainda o aguardam. Se você gostou do nosso conteúdo, nos ajude, curta e compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber novidades e se inscreva em nosso canal.